Oi, pessoal. Bom dia. Estamos juntos novamente nesta manhã. Muito bom estar com vocês. Queremos compartilhar novamente coisas muito importantes para o nosso entendimento e que possibilitem o nosso crescimento, a nossa desenvoltura como gente, como pessoas. Então, estamos dando boas-vindas a Renata, a Roque, a Moncler, a Irmani. Muito bem. Bom dia a todos. Márcio, bem-vindo, Márcio. Muito bom estar com vocês aqui. Estamos nos alegrando que temos recebido graça e a vida de Deus que é para ser compartilhada. A Carmen, bem-vindos. A Rose, lá da Espanha, boa tarde para você, Rose. A Mirtes, muito bem. Muita gente boa aqui conosco, que vocês possam ser participantes comigo nesse momento em que nós vamos meditar nessas coisas que Deus tem nos mostrado, nos preparado. À medida que vamos falando aqui, outras pessoas estarão já chegando. Alguns me perdoem quando eu não cito o nome, porque quando eu começo a ministrar, fica difícil acompanhar o que acontece tanto no Instagram como no Face. As manifestações são muitas, graças a Deus por isso, mas ao mesmo tempo temos que estar compartilhando aquilo que recebemos. Né, Irmani, bem-vinda. Então, estamos nos alegrando em Deus por esse tempo que Ele tem nos dado. É um tempo que Deus tem preparado todos os domingos às 11 horas e nós queremos desenvolver sempre uma linha de ministração, de entendimento que vai ampliando, que vai melhorando a nossa condição, tanto de entendimento como também, principalmente, de prática, não é verdade? Muito bem. Vamos então começar mostrando algumas coisas que Deus tem revelado a nós. Por favor, André, me arruma uma caneta. O André está aqui para me ajudar. O João e a Camila estão conosco, bem-vindos. E eu quero dizer que eu já escrevi um livro e agora, por causa da pandemia, não conseguimos editá-lo ainda, estamos esperando a oportunidade. E algumas coisas que eu já tenho falado e aqui daqui para frente vou continuar ministrando são princípios que eu usei para escrever este livro, para compor todo o esqueleto desse livro, e é isso que eu quero compartilhar. O título do livro que eu escrevi é Voltando para Casa e Cuidando do Jardim. Depois eu vou dar mais detalhes e queira Deus que a gente possa estar editando esse livro para que todos possam acessá-lo. Existem muitas coisas que Deus me deu e eu quero que isso seja compartilhado, seja conhecido de muitas pessoas, quantas forem possíveis. Né? Meu irmão Abraão está aqui conosco, bem-vindo, muita alegria estar com vocês. Quero falar nesta manhã sobre o seguinte título: Vivo morto ou morto vivo? O que quer dizer isso? Nós temos que entender, e quando eu digo que nós temos que entender, é uma necessidade nossa entender os princípios
nos quais nós fomos criados e existimos. Carol, lá da Espanha, gente boa acompanhando a gente, a filha da Rose. Muito bem, então, nós temos revelações da parte de Deus que estão guardadas na sua palavra, que estão expostas na sua palavra, e estas ministrações têm o intuito de procurar discernir o espírito da palavra. Muita gente se apega à letra, e a letra confunde, a letra, a própria palavra se diz, a letra mata. Então, o que traz vida a esta palavra, ou esta palavra é vivificada pelo seu próprio autor, que é o Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo encontra em nós espaço, ele vai trazendo à luz aquilo que está por trás da letra, que é o espírito da palavra. E uma dessas coisas está muito conhecida de todos nós, e nós vamos começar lendo no livro de Gênesis, no capítulo 2, apenas uma introdução para aquilo que eu quero continuar ministrando. No versículo 16 e 17, Deus está falando com Adão a respeito da sua responsabilidade. Quando Deus criou todas as coisas, criou os animais, os vegetais, os alimentos, as árvores, tudo que Deus criou para o ser humano foi dado ao homem para ele cuidar, para ele administrar, e deu a seguinte ordem para Adão. Diz o texto aqui, o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. De toda árvore do jardim você pode comer sem nenhum tipo de restrição. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Muito bem. E nós sabemos que Adão realmente tomou uma decisão junto com Eva de participar da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esta árvore, evidentemente, é uma alegoria. A Bíblia tem muitas alegorias. A linguagem bíblica é alegórica. Ela tem um sentido espiritual. Gino, bem-vindo. Muito bom estar com você aqui. Então, a alegoria da árvore do conhecimento do bem e do mal é a possibilidade que o homem tinha, dentro da liberdade que Deus lhe deu, de experimentar ou de definir suas decisões sem consultar o Criador, sem depender do Criador. Não é nem uma questão de consulta. Deixa eu fazer um parêntese aqui. Temos alguém dos Estados Unidos, José Rebelo, meu irmão. Muito bem-vindo. Muito alegre por tê-lo conosco também, junto com essa turma toda que está conosco aqui. Alegria. Então, quando Deus diz para o homem lá no jardim, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, isto é, não tome decisões sem que eu te oriente, sem que você entenda qual é a minha direção, qual é o meu propósito. E aí, aparentemente, Deus está prendendo o homem, para quem não entende o propósito de Deus, parece que é uma restrição muito severa. Mas Deus não disse para o homem, você não vai comer. Ele disse, se você comer, isso vai te matar. Deus está advertindo, mostrando para o homem a possibilidade de ele se separar da relação com Deus. Essa era
a mensagem principal. Se você você tomar decisões sem que eu esteja te orientando, você corre um risco muito grande de ficar longe de mim, de perder o contato, a comunhão, a ligação que nós temos. Esse é o grande problema do ser humano. Por isso, muita gente, quando lê o texto, continua lendo o texto, e ao ver que Adão, comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, fisicamente não morreu, mas espiritualmente ele se afastou de Deus. Então, qual é o ponto principal aqui? A verdade é que o ser humano, o primeiro homem, Adão, foi criado conforme a imagem e semelhança de Deus, assim como nós somos seus descendentes. Então, primeiramente, Deus criou o espírito do homem. O espírito do homem foi criado antes da fundação do mundo. Então, quando Deus diz para o homem o que ele tem a dizer, quando o homem vê a Deus, quando o homem se relaciona com Deus, é porque o espírito humano tinha relacionamento com Deus, que não tem corpo físico. Deus é espírito. Então, a relação de Deus com o homem era no nível de Deus. Deus é espírito, homem é espírito. Mas o homem tem a alma, a sua psique, a sua mente e o seu corpo. Então, quando Deus diz para o homem, se você decidir pela sua mente aquilo que o teu corpo acha que deve fazer, ou você agir com o teu corpo aquilo que a tua psique resolve fazer, você vai desconectar-se do elo principal, que é o espírito. E se você fizer isso, nós vamos nos separar. A morte, a palavra morte, quer dizer separação. Por isso, nós temos hoje a grande dificuldade no meio evangélico de conectarmos-nos com as verdades de Deus, porque elas não podem ser conectadas somente com a psique, com a mente. Começa por aqui, mas tem que, vou usar uma linguagem figurativa novamente, tem que descer ao espírito, ou tem que subir ao espírito, ao nosso espírito. Então, quando o espírito recebe a luz da verdade, ele começa a respirar o ar espiritual, a vida que vem de Deus. Vocês estão entendendo a minha linguagem? Então, quando o homem entende espiritualmente as condições em que ele está e a oferta de Deus, que é o retorno à vida. Na verdade, o que Deus permitiu que o homem fizesse é que ele experimentasse as suas próprias decisões e também, através dessas mesmas decisões, pudesse voltar para ele, tomar a decisão de retornar-se para Deus, de conectar-se novamente com Deus, que é Espírito. Como o homem estava separado, Deus então preparou o meio do retorno, a forma para que nós retornemos, que foi o último Adão. O último Adão veio e viveu dependente totalmente do Espírito, ele se entregou ao Espírito de Deus, ao Espírito Santo, e esta conexão com o Espírito Santo levou Jesus a entregar-se, a morrer fisicamente e pagar o preço que nós não queríamos pagar, mas que nós deveríamos assumir. Nós não queríamos morrer. A palavra morte assusta o ser humano.
Mas agora vou fazer um outro questionamento. Que vida pode ser considerada positiva ou boa quando nós não sabemos quem somos e aonde estamos indo? Como podemos chamar de vida aquilo que nos faz viver apenas pelo que se vê, se toca, aquilo que é material, natural? Quando sabemos que existe dentro de nós uma aspiração maior, um desejo melhor e maior. Então, a verdadeira vida não é aquela que nós estamos vendo com estes olhos. A verdadeira vida brota do nosso interior, do nosso espírito, e ela vem da pessoa do Espírito Santo, que é o autor da vida. É ele que introduz e produz e renova este viver que vai perdurar para toda a eternidade. Então, quando nós entendemos isso, recebemos a salvação de Cristo, entendemos o trabalho de Cristo, o amor de Deus em Cristo por nós, nós recebemos o Espírito Santo. E ao recebermos o Espírito Santo, somos colocados na eternidade. A vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus. Começamos a ter vida eterna neste momento. Portanto, quando entendemos isso, o nosso desejo, o nosso entendimento começa a ser trabalhado, aquilatado pela revelação daquilo que Deus estabeleceu na sua palavra. Quando esta revelação vem a nós, nós temos que decidir se vamos assumi-la, se vamos nos sujeitar a ela ou não. E quando nós fazemos isso, nós estamos comendo ainda de uma árvore errada. O fruto dessa árvore, conhecimento do bem e do mal, é a decisão equivocada de decidir, é a decisão equivocada de fazer, melhor dizendo, a nossa própria vontade, não aquilo que Deus está mostrando. Eu sei que talvez você já saiba disso, mas o que eu quero enfatizar nesta manhã é que Deus deseja nos ajudar, Deus está te ajudando e nos ajudando a nos inclinarmos para Ele, a desejarmos que o que Ele tem para nós seja experimentado na nossa vida diária, nos nossos relacionamentos, e aquilo possa se manifestar de uma maneira produtiva, real, verdadeira. Quero melhorar um pouco mais esse entendimento lendo algo que Paulo nos deixou na sua carta aos Efésios, no capítulo 2. Eu vou ler aqui 9 versículos desse capítulo e você pode acompanhar aí, se quiser com a sua própria Bíblia, então ouça. Diz assim o texto, desde o versículo 1 do capítulo 2 de Efésios: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira,
como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, a mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para convosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Como nós lemos aqui, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Estávamos mortos como Adão morreu quando assumiu a sua decisão de comer ou de se tornar independente de Deus. Você pode, então, calcular agora o que isso significa quando nós fazemos o que temos que fazer sem dependermos de Deus. Estamos, da mesma forma, comendo de uma árvore que traz conhecimento, mas não é a verdade, a vontade de Deus para nós. Por quê? Às vezes o que escolhemos pode ser muito bom. O problema não é o que escolhemos. O problema é como escolhemos. Quando entendemos isso, dependendo de Deus, esse relacionamento com Deus, cria em nós uma consciência. Então, ao tomar decisões, ao escolher o que eu preciso, seja numa atitude, seja numa tarefa qualquer, eu estou conectado dentro de mim com aquele que em mim habita e por isso eu posso ficar tranquilo e em paz. E quando a minha escolha não é de acordo com a vontade dele, eu não tenho paz. Essa paz não se manifesta, ela fica ausente até. Então, essa falta de paz me traz o entendimento que a minha escolha não é boa. Ela está me separando da verdade. Quando eu faço isso em paz, porque estou conectado e dependendo de Deus. Não é ser um pentoide maluco, é apenas alguém que tem uma consciência de que é a habitação do Espírito Santo, é o Espírito Santo que está em nós, para que a nossa conexão com Ele seja mantida na dependência dele. Essa dependência não é escravizante, não nos traz ignorância, muito pelo contrário, abre o nosso entendimento. Então, é essa conexão que Deus quer manter com o ser humano. Quando estamos assim conectados, permanecemos na paz, permanecemos conectados em vida. Quando não, nós perdemos a paz. Sentimos um gostinho da separação ou se não ficamos totalmente separados, que é assim, provavelmente, porque se fosse assim, o Espírito Santo fica num entra e sai, que maluco, né? Não é por aí. A questão é entristecemos-nos e o Espírito Santo, então, começa a nos mostrar que a nossa atitude está fazendo mal para nós mesmos. Quando nós erramos, não fazemos mal para Deus. Ele continua sendo Deus,
ele continua com o seu poder, ele continua soberano, nada vai afetá-lo. Quem é prejudicado? Nós mesmos. Nós nos avolumamos com as nossas próprias mazelas. Então, ao entendermos isso, precisamos retornar ao ponto de que a ligação que nós precisamos não é por atitude religiosa. Eu estou batendo o tempo todo nesses domingos que eu estou ministrando. E há uma religiosidade que foi inserida ou que nós compramos gratuitamente e que ela impede a nossa caminhada de uma maneira mais liberta, mais livre, com entendimento. Então, nós temos um palavreado e um monte de liturgias que praticamos, achando que isso nos santifica, nos abençoa. Não há nada que eu possa fazer para ser mais abençoado do que já sou. Uau! Você e eu fomos ressuscitados em Cristo. Em Efésios mesmo, no capítulo 1, Paulo diz que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, qual é o segredo? Nós nos encaixarmos neste entendimento de que espiritualmente estamos numa posição de liderança, de uma posição ao lado do nosso governador maior, do nosso rei maior, do nosso Senhor. E ao estarmos nele, mantemos uma autoridade não sobre os outros, mas sobre nós mesmos. Porque quando espiritualmente estamos conectados, nossa carne não pode nos dominar. Nós, embora ela tente reagir desejando de novo o trono, espiritualmente, então, nós dizemos não para quem? Para o nosso ego, para o nosso eu, para a nossa carne. Quando nós fazemos isso, Jesus é Senhor. Quando nós fazemos isso, reinamos com Ele. Quando nós cedemos, perdemos. Ficamos de novo debaixo de uma certa escravidão. Que o nosso espírito que precisa tomar a direção da nossa vida na amizade, na relação com o Espírito Santo, permitindo então que a palavra na nossa alma, ele, o Espírito Santo, nos vá conduzindo e trabalhando, moldando o nosso caráter, a nossa vida, de maneira que nós nos tornemos bem parecidos, iguaizinhos a Cristo que está em nós. O que quer dizer Cristo em nós? Eu estou já me preparando para terminar esta palavra. Quando eu posso saber que estou realmente reinando em Cristo ou quando estou vivendo pela velha natureza? Quero dizer para você um princípio muito forte que precisa ser digerido por nós. Quando eu vivo pela minha alma e pelos impulsos naturais, eu tenho uma dificuldade muito grande em amar. E começo a amar a mim mesmo. E por consequência disso, eu não consigo amar o meu próximo. A questão é que eu só posso me sentir vivo espiritualmente entendendo que em mim há um desejo constante, uma iniciativa constante de amar, aceitar as pessoas que Deus coloca
na minha vida, ao meu redor, no meu caminho. Quando eu não tenho essa iniciativa, quando eu não entendo esse processo, eu estou numa natureza, embora seja chamada de natureza humana, ela foi contaminada pelo espírito da morte, que é um espírito demoníaco. O espírito do nosso inimigo odeia o ser humano. Então, quando nós estamos vivendo pela carne, há uma natureza chamada pecaminosa que é totalmente inclinada pelo inimigo da nossa vida e nos faz odiar, nos faz nos tornar indiferentes, nos faz ficar insensíveis à dor, à necessidade, à realidade daqueles que Deus coloca na nossa vida. Isso começa por nós mesmos. Então, quando estamos vivendo pelo Espírito, na comunhão com o Espírito Santo, a dependência que eu comentei aqui desde o começo do Espírito. Então, a nossa relação e as nossas atitudes são voltadas para o outro. Quando é o inverso, tudo é para mim. Então, nós temos esse embasamento, esse modelo para nos medirmos a nós mesmos. O que eu tenho dentro de mim é para os outros. Porque qual é o princípio elementar disso? Deus permitiu que o homem experimentasse suas próprias decisões para que ele pudesse conhecer a natureza de Deus, que Deus é amor, e desejasse essa natureza para si, porque foi para isso que nós fomos criados, para sermos participantes dessa natureza. A natureza de Deus é amar. Quando nós queremos isso, não pode haver espaço para o ódio, para a indiferença, para a inveja, para toda aquela lista, consequência das obras da carne, que quando a carne domina, é só isso que nós sabemos fazer. Começamos bem e terminamos mal. Parece bom, mas termina em morte, em separação, em ódio, em amargura, em angústia, em tristeza e falta total de paz. Mas quando nós andamos em fé pelo Espírito, mesmo quando num possível relacionamento e algumas atitudes que temos que fazer pareçam prejudiciais, nós preferimos perder. Quem olha para a obra de Deus em Cristo deve ter pensado: Deus perdeu Jesus. E hoje nós sabemos que em Cristo Ele nos resgatou e ganhou muitos filhos. O amor nunca perde. O amor sempre triunfa, inclusive no juízo. Isso é tão forte. Nós precisamos, talvez, pensar melhor se queremos ser evangélicos ou cristãos. Os evangélicos, infelizmente, se desviaram de Cristo. Os evangélicos condenam os pecadores
eles são aceitos se aderirem à igreja deles, mas depois que você entra lá, se você errar, eles te mandam para o inferno mais rápido do que os outros. O cristão, seguidor de Cristo, ama o pecador e entende que o pecado pode ser perdoado no amor de Deus, e é através do amor e do perdão que o pecador pode ser transformado, e não com o dedo acusatório, com o julgamento, com as comparações. Eu estou temendo pelo nosso tempo aqui no Brasil. Muita gente está orando para que o Brasil se torne evangélico. Me desculpe a sinceridade, mas o que nós precisamos não é de um Brasil evangélico. Nós precisamos de cristãos que vivam na verdade, que amem, não baseados numa placa denominacional, mas que estejam sempre prontos a perdoar porque foram perdoados, a amar porque são amados, e tem dentro de si aquele que perdoa e ama, acima de qualquer falha que possamos cometer. Eu espero que estas palavras possam nos ajudar. Eu espero que nosso entendimento possa crescer. Peça para Deus fortalecer no seu interior. Peça para que o Espírito Santo que habita em você se levante dentro de você, estabeleça cada dia o trono de Jesus, o senhorio de Cristo, o amor de Deus, que através disso nós seremos conhecidos verdadeiramente como filhos de Deus. Fora disso, muita filosofia, muita conversa, muita teoria de vitória, mas que não tem efetividade alguma. Que Deus possa nos ajudar a sermos cristãos, a sermos imitadores de Cristo, seguidores do Cristo não de fora, mas do Cristo que está dentro. À medida em que a palavra e o Espírito Santo estão dentro de cada um de nós, mais parecidos com Cristo nós vamos nos tornando. Quero terminar aqui. Na semana passada, dois irmãos nos procuraram e sentiram o desejo de nos abençoar, de participar do nosso ministério. Hoje eu estou vivendo exclusivamente disso. Então, se você sentir no coração o desejo de nos abençoar com aquilo que Deus tocar no seu coração, no seu interior, nos procure no particular e eu te passo os dados. Será muita alegria para nós, muito proveitoso, e você será recompensado certamente pelo seu amor, pela sua dádiva que Deus tem colocado no seu coração. Quero encerrar orando agora, pedindo que nós tenhamos uma semana falada pelo Espírito Santo. Senhor, nosso Deus, nós somos gratos porque o Senhor resolveu compartilhar conosco a tua natureza, ao nos dar Jesus, ao entregar Jesus para nós e em nosso lugar. Nós recebemos, então, a liberdade de nos relacionarmos contigo,
o grande privilégio de nos tornarmos filhos de Deus e, como filhos, demonstrarmos a tua natureza amorosa. Nos ajuda, Senhor, a entender isso a cada dia, a praticar isso no nosso dia a dia. A sermos Cristo aqui, no nosso próximo, na nossa família, para todos aqueles que o Senhor colocar no nosso caminho. Que o Espírito Santo em cada um de nós prevaleça e mantenha o senhorio de Cristo através do seu poder, do seu amor, da sua palavra. Mas nesta semana nós tenhamos experiências tremendas de comunhão, de paz, de alegria na pessoa do Espírito que em nós habita, no relacionamento com os nossos queridos, mesmo aqueles que não nos querem tão bem, nós possamos abençoá-los com o teu poder, com a tua graça, que foi derramada abundantemente sobre todos nós. Isso que nós queremos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, queridos. Um abraço a todos vocês, Alfredo André, Laerte, todos que estiveram conosco aqui. Deus abençoe. Minha irmã Noemi também. Deus abençoe ricamente. Até a próxima, hein? Se Deus quiser.